Meus amados e queridos irmãos, que a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Para nós uma grande alegria, uma grande satisfação podermos estar de volta, gravando mais um vídeo de Escola Bíblica Complementar, um vídeo que é comprometido com a poderosa Palavra de Deus. Estamos estudando e caminhando para o final de um trimestre muito abençoado, onde estudamos sobre a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó, que é essa revista que é publicada trimestralmente pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E nós, toda segunda-feira, disponibilizamos aí para o seu estudo o comentário da nossa revista. Todos os nossos comentários, nós temos batalhado para que ele seja disposto em 10 tópicos, fazendo alusão a diversos pontos da nossa lição. Nossa lição vem sempre disposta em 10 tópicos que podem te ajudar no seu estudo, na sua explanação, na sistematização de todo o conteúdo da lição. Você que ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, né? Aí embaixo tem um local para você se inscrever, e todas as notificações, todos os vídeos que saírem semanalmente você vai estar recebendo em primeira mão. Nossas lições, elas são dispostas geralmente em 3 ou 4 tópicos, né? Constando aí de uma introdução, 3 ou 4 tópicos e uma conclusão. Na lição que iremos estudar hoje, que é a lição número 12, para 20 de dezembro de 2020, nós já estamos na penúltima lição então, que trata sobre quando Deus se revela ao homem. E nós temos então 3 tópicos aqui. O primeiro fala sobre a revelação de um Deus pessoal, o Deus que tem voz, a poderosa manifestação de Deus, o Deus que está presente. No segundo tópico, a revelação de um Deus sábio na mecânica celeste, em primeiro lugar, em segundo lugar, na dinâmica da vida, e em terceiro lugar, na necessidade de se conhecer melhor a Deus. O terceiro tópico fala sobre a revelação de um Deus poderoso e justo, e aqui vamos tratar primeiro do Behemonte e o Leviatã, segundo lugar, a justiça e graça, e por fim, então, a conclusão. E nós estaremos, então, comentando esta lição em 10 tópicos, aproveitando do conteúdo completo aqui da nossa lição. Então, meus queridos, nós vamos ver que o nosso texto áureo nos diz: então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade. Jó 40, versículo 6. A verdade prática nos diz: mesmo transcendente, o destino de sua criação, mesmo transcendente e distinto de sua criação, Deus se revela ao homem mortal. Vamos para a nossa leitura, que está em Jó 38, de 1 a 4, depois 39, de 1 a 6, 40, de 15 a 18, e o versículo 24, e 41, de 1 a 3. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu responde-me. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-nos saber se tens inteligência. Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos, ou consideraste as dores das servas? Contarás os meses que cumprem, ou sabes o tempo do seu parto? Elas encurvam-se para terem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos enrijam, crescem como o trigo, saem e nunca mais tornam para elas. Quem despediu livre o jumento montês e quem soltou as prisões ao jumento bravo, ao qual dei o ermo por casa e a terra salgada por moradas? Jó 40, do versículo agora 15 ao 18 e 24 também. Contempla agora o Behemonte que eu fiz contigo, que come erva como boi. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda, como cedro. Os nervos das suas coxas estão entretecidos.
Os seus ossos são como tubos de bronze, a sua ossada é como barras de ferro. Podê-lo-iam porventura caçar à vista de seus olhos, ou com laços lhe furar o nariz? E agora Jó 41, versículos de 1 a 3. Poderás pescar com anzol o Leviatã, ou ligarás a sua língua com a corda? Podes pôr uma corda no seu nariz, ou com um espinho furarás a sua queixada? Porventura multiplicarás suas suplicações para contigo, ou brandamente te falará? Então está aqui, irmãos, um conjunto de perguntas de Deus, além de outras, claro, que não estão constando aqui, que Jó não consegue responder. E Deus assim manifesta a sua grandeza. Então vamos para o primeiro tópico da nossa enumeração dos 10 tópicos, que diz assim: primeiro, Deus se revela como quer. O nosso texto áureo vai dizer que o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade. E na verdade prática vai dizer, mesmo transcendente e distinto de sua criação, Deus se revela ao homem mortal. Então, meus irmãos, a lição ela trata, um dos pilares é a soberania de Deus. E Deus se manifesta como quer. Quando Deus falou com Elias na caverna, pareceram tantos fenômenos, mas o Senhor se manifestou naquela brisa suave, falando com Elias. Vemos que Deus, quando se manifestou lá na sarça, no monte, a Moisés, a sarça estava pegando fogo, era uma moita lá, pegando fogo, e Moisés, cada vez que olhava, aquela sarça, aquela moita não se consumia. E ele se aproximou para ver, e aquilo não era nada mais, nada menos do que uma manifestação de Deus. E nós podemos observar na Bíblia as diferentes formas de manifestação de Deus. Então Deus se manifesta como quer, onde quer, do jeito que quer e para quem Ele quer. Deus se revela como quer, é o nosso primeiro ponto, até porque Deus é Espírito. Ele é quem escolhe a adequação pela qual Ele quer se manifestar. E também, claro, observando o contexto humano para o entendimento da sua revelação. Tópico número 2, eu enumerei Deus que se revela relacionalmente. Vamos ver na interação do professor. Nós temos aqui uma observação muito interessante. Aqui nos diz o comentarista, já se perguntou o quanto Deus é grande, infinito e que não cabe em nossa imaginação? Você já se perguntou? E nós, seres pequenos, tão limitados e injustos, como é possível um ser tão santo, justo e infinito relacionar-se com outros seres tão contrários à sua própria natureza? Na lição de hoje veremos o quanto esse Deus tão grande se revela e relaciona com seres tão pequenos. Em Cristo Jesus nós temos o privilégio de adentrarmos confiantemente a presença dele. O caminho do trono divino está aberto a todo crente por meio do Filho de Deus, Jesus Cristo. É um privilégio e um maravilhoso presente desfrutarmos da presença de Deus. Aqui está uma síntese dessa explicação. O nosso Deus não é uma força, uma energia, mas Deus é uma pessoa, e ele se manifesta e se relaciona com os seus servos. Obviamente que da forma como ele quer. Como um Deus tão grande se relaciona com nós que somos tão pequenos? Como um Deus infinito se relaciona com seres finitos como nós? Muito bem, a figura de Jesus Cristo vem para criar esta mediação. O Deus que se fez homem, e esteve entre nós, ele era homem e ele era Deus. Ele viveu entre nós, participou do nosso mundo, vestiu esse tabernáculo terreno e viabilizou com o seu sacrifício na cruz do Calvário o nosso acesso a Deus. Então, Deus sempre quis se relacionar com o homem. Nós vemos no Jardim do Éden que Deus colocou Adão no jardim, colocou os animais. Adão, coloque nome nos animais e tudo. Mas a Bíblia diz que na viração do dia, Deus vinha e se relacionava
com esse homem, se comunicava com ele, falava com ele, estava com ele. Então Deus tem prazer em se relacionar conosco. Agora, o pecado é que tem construído uma barreira entre nós e Deus. Mas Jesus Cristo veio para derrubar, toda a parede de separação. Ele veio para que o véu do templo fosse rasgado de alto a baixo, e agora não só o sumo sacerdote, mas nós pudéssemos adentrar ao Santo dos Santos e nos comunicarmos com Deus. Deus quer se revelar ao seu povo, Deus quer falar com o seu povo. Tópico 1 e subtópico 2, que nos diz a poderosa manifestação de Deus. A cena, sem dúvida, é impactante, parecida com a da pesca maravilhosa. Quando Simão Pedro, após seguir a orientação de Jesus, pegou uma grande quantidade de peixes ao recolher as redes que havia lançado. Imediatamente exclamou: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. A majestade divina impactou a Pedro. Não foi diferente com o patriarca Jó. Mas Deus, que é tão grande, resolve se relacionar conosco, que somos pequenos, e glória a Deus por isso. Vamos então para o nosso terceiro tópico: revelação que rompe o silêncio de Deus. Os irmãos sabem que a abertura do livro de Jó é uma abertura que descreve, Jó como um homem sincero, fiel, temente a Deus, que se desviava do mal e tudo mais. Daqui a pouco, numa reunião espiritual, acredito que em um lugar celeste, em um lugar espiritual também, vem os filhos de Deus, que nós atribuímos isso aos anjos, e vem Satanás no meio deles, e Deus diz a Satanás, Deus inicia a conversa: viste o meu servo Jó, homem fiel e temente a Deus, que se desvia do mal. E aí, parafraseando, irmãos, para encurtar um pouco aqui o vídeo, Satanás diz também: ele tendo o que ele tem, quem não te adora assim? E Deus permite, que Satanás toque em tudo que ele tem. Depois, Satanás vai tocar na sua saúde e Jó, enfim, perde tudo. Mas nós vamos perceber ao longo do livro de Jó, depois nós vemos o discurso da sua esposa, vemos os discursos dos seus amigos, e uma coisa, irmãos, é clara neste livro, Durante 37 capítulos nós vemos o silêncio de Deus. Eu sei o que Deus conversou com Satanás. Você sabe o que Satanás conversou com Deus. Nós sabemos o que está acontecendo por trás dos bastidores. Mas Jó não lê o livro de Jó. Jó não sabe dessa história. E aí ele vive um tempo de angústia porque ele está vendo a crise na sua vida e ele sabe que não fez nada que pudesse estar recebendo como retorno aquilo ali. Jó sabe que é um pecador, como todo homem é pecador. E todo homem é pecador e todo homem peca. Mas Jó sabia que aquela não havia sido a sua semeadura, aquele não havia sido o seu plantio, e, portanto, o que ele estava recebendo não podia ser justiça de Deus, não podia ser algo correspondente a males que ele houvesse praticado. E Jó sabia que não tinha feito nada para que recebesse isso como troco. Então, meus queridos, nós vemos que, de repente, a maior dor de Jó é o silêncio de Deus. Ele não sabia o porquê. E aí eu lembro de um amigo meu que trabalhava comigo, trabalhava em uma seção lá do quartel, e ele, quando passava alguma dificuldade, assim, muito difícil, ele dizia: meu Deus, o que o Senhor está querendo me ensinar com tudo isso? E creio que Jó deve ter perguntado muitas vezes: o que Deus está querendo me ensinar com isso? Que mistério é esse? E ele orava, clamava: eu sei que o meu Redentor vive e que ele vai se levantar. Uma hora dessa, Deus vai se levantar. Mas o silêncio permanecia, o céu estava de bronze e ele não ouvia a voz de Deus. 37 capítulos nós vamos ver no livro de Jó, de silêncio de Deus, até que no 38º Deus se manifesta. Então, esta revelação, ela coincide com a ruptura
do silêncio de Deus. A partir de agora, Deus vai falar. Aqui abro um parêntese para dizer uma palavra importante. Se você não está disposto a ouvir o que Deus tem para falar para você, não pergunte nada a Ele. Se perguntar, esteja pronto para ouvir o que você quer ouvir e o que você não quer ouvir. Quarto tópico da nossa explanação aqui: revelação que desnuda a ignorância humana. Meus queridos, a gente vai contar aproximadamente 70 perguntas que Deus faz a Jó, e Jó não tem condição de responder. Não é? Nós vimos aqui na nossa leitura que o Senhor pergunta: onde você estava quando eu fundei a terra? Você não é inteligente? Me diga isso. Você sabe o tempo em que as cabras monteses têm os filhos? Ou você considera as dores das servas? Quem despediu livre o jumento montês? E quem soltou as prisões ao jumento bravo? E aí Deus vai perguntando muitas outras coisas, né? Onde você estava quando eu criava os céus, quando eu coloquei limite nas águas do mar, né? E Jó não tem como responder. Na realidade, a revelação de Deus vai desnudar a ignorância humana, ou seja, uma revelação que revela paralelamente a ignorância humana. Olha o subsídio bíblico teológico da nossa lição, nos diz: para humilhação de Jó, aqui Deus lhe mostra a sua ignorância, até mesmo a respeito da terra e do mar, porque Deus vai fazer pergunta com respeito às coisas da terra, do mar, né? Embora tão próximos, embora tão grandes, ainda assim Jó não era capaz de explicar a sua origem, muito menos do céu acima ou do inferno abaixo, que estão tão distantes, e nem das várias partes da matéria que são tão minúsculas, e menos ainda dos conselhos divinos. Então Deus fez perguntas sobre aquilo que Jó tinha diante de si, e ele não sabia responder. Quanto mais dos mistérios divinos. Então, esta revelação de Deus, ela vai mostrar a ignorância de Jó, como também a nossa, né? Deus, ele termina, quando revela e mostra os seus mistérios, ele vai terminar mostrando que nós não sabemos. Quem sabe é ele. Eu acho interessante que quando Jesus se manifesta aos discípulos, já depois de ressuscitado, e lá na beira da praia, ele faz aquelas 3 perguntas a Pedro. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo, estou desconfiado. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Pela 3ª vez. E ali nós vemos Pedro manifestando o que realmente Deus quer que se manifeste. Deus não está na expectativa de uma igreja, de um servo que saiba tudo. Mas Deus, ele quer que nós, como servos, saibamos que ele sabe todas as coisas. Então, esta revelação vai desnudar a ignorância humana. 5º lugar, revelação que evidencia ou que destaca a grandeza de Deus. Quando Deus se manifesta, irmãos, fazendo 70 ou mais perguntas a Jó, da sua criação, onde ele estava quando Deus criou determinada coisa, né? Se ele entendia como funcionava, né, os animais no seu habitat, e ele não entendia também. E o Senhor foi, né, de uma área para outra, fazendo perguntas para ele, e ele não sabe de nada, né? Ao mesmo tempo, Deus está manifestando a sua grandeza. Nós vamos ver aqui em Jó 40, do 15 a 24, né? Veja a sua grandeza. Ele diz: contempla agora o behemonte que eu fiz contigo, que come erva como boi. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Claro que Deus criou. Quando quer, move a sua cauda como cedro. Os nervos das suas coxas são entretecidos. Quem fez isso? Deus. Os seus ossos são como tubos de bronze. A sua ossada
é como barras de ferro. Podê-lo-iam porventura caçar à vista de seus olhos, ou com laços lhe furar o nariz? Então Deus está mostrando seres que ele criou, criaturas, e que o homem não consegue dominá-lo, né? Não consegue penetrá-lo, não consegue ganhar sobre ele, né? Mas são seres fortes e poderosos que Deus criou com o seu poder. Então, na medida em que Deus descreve a natureza, a criação, ele vai também expressando a grandeza, porque um Deus que faz 70 perguntas a um homem como Jó, e ele não consegue responder nenhuma, é porque é um Deus capaz de superar todas as nossas expectativas. Muito bem, tópico 2 e subtópico 1, nós vamos também ver aqui que na mecânica celeste há uma mecânica celeste que rege os fenômenos naturais, de forma que garanta a sua perfeita regência. O Criador desafia Jó a contemplar tudo isso e ver como seu funcionamento harmônico atende a um propósito superior. De fato, o salmista diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Jó se comportara como um grande sábio, mas Deus mostrou-lhe que ele nada sabia. Então, irmãos, quando a gente olha o universo, não é, a simetria, quando nós olhamos a organização, não é, o dia, a noite, a terra girando, né, e a inclinação também dessa terra que faz com que nós temos as estações do ano, a perfeição do universo é perfeito tanto no macro, na medida em que se sobe e vai contemplando o infinito, como é também no micro. Você pega uma folha de uma árvore e vai observando as células e vai até as partes mais diminutas daquela folha e você vai vendo a organização, como tudo foi muito bem feito. O ser humano, a máquina humana, né? Tudo muito perfeito. Então, em tudo isso, meus irmãos, nós vamos ver uma revelação que evidencia e destaca a grandeza de Deus. Sexto lugar, revelação supera as expectativas humanas. Olha na introdução. As respostas de Deus, lá mais embaixo. As respostas de Deus não são precisas, segundo a objetividade que os humanos esperam. Jó, portanto, é desafiado a comparar sua habilidade e sabedoria com as divinas. Então, meus queridos, nós vemos que Deus é Deus, pela capacidade extraordinária que possui de nos surpreender sempre. Deus é Deus. Não adianta nós montarmos as nossas probabilidades, montarmos as nossas expectativas ou traçarmos a agenda para Deus, porque Ele não vai obedecer a minha agenda nem a sua, Ele não vai obedecer às nossas expectativas nem aos nossos traçados. Tópico 1 e subtópico 1. Veja, essa fala, Deus tem voz, né? Essa fala era totalmente desconhecida por Jó. Deus, quando fala, é estranho para Jó. Então, essa fala era totalmente desconhecida por Jó e seus amigos ao longo do livro. Assim, até o capítulo 38, houve muitas falas sobre Deus. Jó falou, sua mulher falou, seus amigos falaram. Todavia, Deus mesmo não falou durante todo esse período. E quando ele se manifesta não conforme as expectativas humanas, mas um Deus que supera todas as expectativas. Quando você espera que ele venha por cima, ele aparece por baixo. Quando você pensa que ele vai vir pela porta esquerda, ele vem pela porta da direita. Quando você vai ao culto e diz, hoje eu estou abençoado, hoje eu orei de manhã, eu li 3 capítulos da Bíblia, eu fiz um jejum até o meio-dia, quando eu chegar na igreja a glória vai descer sobre mim, e às vezes não desce, e aquele pobre pecador que chega com a cabeça baixa pela misericórdia de Deus, a glória de Deus é derramada sobre ele. Você marca um encontro com Deus no quarto escuro, ele aparece na praça iluminada. Você marca na praça iluminada, ele aparece no quarto escuro. Enfim, Deus é Deus, pela capacidade extraordinária que possui
de nos surpreender sempre. Vamos então para o nosso 7º tópico, onde eu coloquei revelação transformadora. Nós não temos, talvez, aqui alguma coisa, pode ser que tenha na lição, mas eu não coloquei nenhuma referência aqui dentro da lição, mas apenas na percepção desse estudo. Coloquei revelação transformadora porque quando Deus se revela para o homem, nunca mais este homem será a mesma pessoa. Jó vive um tempo ali de silêncio de Deus, questionamentos, crise existencial, não é? Jó não blasfema contra Deus, não é? Mas Jó, ele como homem, não é? Ele amaldiçoa o seu dia, não é? Então, eu não tenho coragem de dizer assim que Jó não pecou, Jó não blasfemou contra Deus, Jó não condicionou sua adoração àquilo que Deus dava, como Satanás tinha dito. Mas Jó é humano. Se Jó era humano como eu, ele, no seu pensamento, às vezes diz uma coisa que não deveria ter dito e tudo mais. Isso faz parte da humanidade, né? Então, meus queridos, a revelação de Deus é transformadora. Quando Deus se revela a Jó, Jó reformula os seus conceitos. A maneira dele ver o mundo é diferente. A maneira dele ver as pessoas é diferente. Não tenho nenhuma dúvida, a maneira dele conviver com as suas riquezas, com a sua família, ele passa por um processo de revolução. Creio que até a sua adoração ela é aperfeiçoada, porque as provas vêm para a nossa vida, nós já falamos isso em outros vídeos, né? Satanás nos tenta para tirar de nós o pior que nós temos, para extrair de nós o pior. Mas Deus, ele nos prova para extrair de nós o nosso melhor. Então, meus queridos, esta revelação, ela é transformadora. É como quando Isaías teve aquela grande visão. Isaías entrou nesta visão e não saiu do mesmo jeito que entrou. Até porque Deus disse ao anjo, olha, pegue lá uma brasa, toque nos lábios do profeta e agora, quando a voz soa, a quem enviarei, quem há de ir por nós, ele diz, eis-me a mim, ou eis-me aqui, envia-me a mim. Muito bem, revelação transformadora. 8º lugar, revelação que expõe um Deus próximo, um Deus que é transcendente, mas que se aproxima, um Deus que é santo, 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 mas que se aproxima. E é bom que se destaque que as iniciativas são sempre de Deus. Não fomos nós que o amamos, foi Ele que nos amou primeiro. Não fomos nós que o procuramos, foi Ele que nos procurou primeiro. Então esta revelação expõe um Deus próximo, um Deus que fala, um Deus que se comunica, um Deus que compreende, um Deus amoroso, né? Um Deus justo e que fala com o homem de perto. Glória a Deus. Tópico 1 e subtópico 3, eu marquei aqui o Deus que está presente. Expositores bíblicos destacam que Deus se revela como Jeová, o Deus do pacto. Entre os capítulos 3 e 37 aparecem várias referências a Deus, como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Na teologia tradicional exposta pelos amigos de Jó, essa era uma forma fria e distante de se referir a Deus. Um Deus que existe, mas que está longe dos homens. Dessa forma, El Shaddai era, no entendimento deles, o nome que identificava Deus como forte e poderoso, mas distante e indiferente. Essa visão tradicional de Deus acabou por exaltar sua soberania, mas diminuir sua compaixão e misericórdia. Então, graças a Deus, é Pai e é Abba Pai. É o Deus que está nos céus, mas é o Deus nosso também. É o Deus que está longe, mas é o Deus que está perto. O Senhor falou, né? Diz, sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Deus é Deus de longe e é Deus de perto. Então, meus queridos, essa revelação expõe um Deus que é próximo. 9º lugar, revelação de um Deus criador, mantenedor e sustentador. Deus não criou e largou à deriva. O Deus não é aquele que cuida, mas não criou. Ele cria,
mantém e sustenta. Isso até hoje, né? O Senhor cria, mantém e sustém. Tópico 2 e subtópico 2 nos diz: se Jó, na dinâmica da vida, se Jó nada sabia sobre a ordem da criação, muito menos sabia sobre a providência divina para mantê-la. Deus faz para alimentar os leões, os seus filhotes, cabras monteses, conseguiam dar cria aos seus filhotes e protegê-los dos predadores. Está claro que há uma providência divina que preserva as coisas criadas, pois todos esses animais foram projetados por um design inteligente, o Bermonte, os animais gigantescos, com suas peculiaridades, modo de ser e de viver. Se Jó não sabia como explicar como eles viviam e se comportavam, o que o levava a pensar que poderia discutir com Deus de igual para igual? Era hora, portanto, de reconhecer o seu lugar e se humilhar diante da majestade divina. Então, meus irmãos, Deus não só cria, mas Ele mantém e Ele dá sustentação. Não pense que os homens fazem com o planeta Terra o que eles querem, não. Existe um limite. Se alguém quiser explodir o planeta Terra, lançar uma bomba que mate todos os seres humanos, hoje, ele pode? Não pode. Não pode, porque senão a palavra não se cumpriria. Então não pode, existe um limite. Deus é soberano. E esse Deus que criou, mantém e sustém. Deus nunca precisaria destruir o nosso planeta. Bastava ele largar na mão dos homens e nós veríamos a destruição. Hoje nós já estamos vendo a destruição dos valores. Você lembra há anos atrás qual era o patriotismo do brasileiro? Hoje o brasileiro não sabe cantar nem nacional mais. Então, assim, um desprezo para com o civismo nacional, um desprezo para com os princípios religiosos, um desprezo quanto à autoridade, a autoridade do pai, a autoridade do professor, enfim, a autoridade do patrão sobre o empregado. Não estou falando de autoritarismo, eu estou falando de organização. Então nós vivemos em um mundo que os princípios, eles estão invertidos, e as coisas se deteriorando. Então era só Deus largar de mão que nós nos destruiríamos por nós mesmos. Mas ainda bem que Ele não entregou o mundo nas mãos dos homens, para os homens fazer o que quiser de forma absoluta. 10º e último lugar, revelação que esmaga o orgulho humano. Esta aqui é muito boa. Revelação que esmaga o orgulho humano. Vou repetir uma frase que eu tenho falado em muitos vídeos aí para trás. A humildade é a mãe de todas as virtudes, assim como o orgulho é o pai de todos os pecados. Esta revelação de Deus vai esmagar o orgulho humano. Quando Deus se revela, se humilha Jó, se humilha amigos de Jó, creio que se humilha a esposa de Jó, todo mundo vai se humilhar. Olha o tópico 2 e subtópico 3, que tem aqui também uma observação interessante. Era preciso que Jó contivesse seu orgulho. De fato, ele falou muita verdade sobre Deus, mas ignorou o quanto não sabia acerca do seu Criador. A revelação de Deus sobre a mecânica celeste e da vida não foi uma censura à integridade e sinceridade do patriarca. Aos olhos de Deus, ele permanecia um homem justo e íntegro, mas falto de humildade, que é pecado, pois agiu de forma presunçosa. É pecado, Ao questionar a majestade divina. Era necessário, portanto, que conhecesse melhor a Deus. Tanto Jó, como sua esposa, como seus amigos e os seus contemporâneos desfrutavam de uma revelação, de certa forma, restrita, que a revelação ela é progressiva. E Jó depois vai se arrepender e vai dizer: eu falei de coisas que eu não entendia, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Também tópico 3 e subtópico 1.
Um pouquinho mais à frente diz: ele chama a atenção de Jó para a natureza indomável desses animais, a fim de ilustrar seu poder divino e esmagar o orgulho humano. Justiça e graça. Se Jó não é capaz de lidar nem com o Behemonte, nem com o Leviatã, então como poderia tratar desse mundo complexo? Esmaga o orgulho humano. Nesse sentido, Jó seria capaz de tratar com o mundo de forma melhor que Deus, como deu indiretamente a entender nas suas argumentações. Ele não era capaz de domar sequer duas criaturas criadas por Deus. Logo, jamais poderia ser igual ou mais justo que seu próprio Criador, nem muito menos auto-justificar-se diante dele. Só a graça de Deus poderia justificá-lo. Ele dependeria somente da graça divina. É quando, irmãos, chegamos, eu creio, num estado pleno de consciência, é quando entendemos que não somos nada, que não sabemos nada e que Deus é tudo, e o pouco que temos e somos é por causa da graça de Deus em nossas vidas. Que Deus assim nos abençoe, que o Espírito Santo fale mais alto ao seu coração, e se você gostou desse vídeo, gostou dessa distribuição em 10 tópicos, você se inscreve aí no canal, não esqueça de dar o like aí, fazer o seu comentário e compartilhar esse vídeo. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim o permitir.